Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindo ao nosso devocional. Hoje em especial nós estamos encerrando a nossa série Provérbios. Foram 31 devocionais, exatamente o número de capítulos, um capítulo por dia no devocional, que nós sempre fazemos aqui de segunda a sexta às 7h30 da manhã. Então, nada melhor do que fechar essa série meditando nas Escrituras. Nós costumamos sempre pegar uma parte ou algumas partes de cada capítulo para ir comentando. Hoje, em especial, como é o último dia de Provérbios, lembrando, gente, que o devocional continua normalmente amanhã e depois nós vamos entrar em outros textos, outros temas, sempre de segunda a sexta, começando o dia aqui, 7h30 da manhã, mergulhando na palavra de Deus, enchendo o nosso espírito desse alimento espiritual. Mas hoje, em especial, ao invés de nós pegarmos partes do capítulo, nós vamos ler o capítulo inteiro. E esse capítulo de Provérbios 31, ele basicamente se divide em duas partes. A primeira parte vai falar sobre conselhos a um determinado rei por nome Lemuel, e na academia teológica existem visões teológicas sobre quem supostamente seria esse rei Lemuel, visões estas que vão desde a um suposto segundo nome de Salomão ou a uma figura, a um título, como Faraó também é um título de um rei, no caso lá do Egito, como se Lemuel fosse uma espécie de título. Enfim, as vertentes são muitas, mas o que mais nos interessa aqui são as lições passadas para este rei. Lições essas que podem ser aplicadas na nossa vida em todo o tempo. O que eu sou apaixonado em Provérbios é que nós não temos dificuldade em mergulhar em Provérbios. Não tem muito aquela questão de você não precisa ser profundo teologicamente falando, para mergulhar nesse livro e entender aquilo que ele tem para nos dizer, porque ele é muito prático, são conselhos muito práticos. Então vamos ler aqui. Eu quero ler a primeira parte, é dos versículos 1 a 9, tá bom? Esse capítulo tem 31 versículos, nós vamos ler todos eles hoje, mas não se preocupe, não vai ser nada demorado, nós vamos aqui comentar rapidamente e Deus vai falar ao seu coração no fechamento da nossa série. Olha o que diz Provérbios capítulo 31. Os ditados do rei Lemuel contêm esta mensagem que sua mãe lhe ensinou. Olha que já nota o valor também do ensino feminino, por assim dizer. Inclusive, muitas pessoas têm uma visão de que a Bíblia ela é machista. E essa visão, ela tem, que a Bíblia é misógina, né? Essa visão, ela tem muito de anacronismo. O que é anacronismo? É você julgar uma coisa fora do tempo. É você querer trazer a régua dos dias atuais para colocar nos dias onde o texto bíblico foi escrito. Cada tempo tem um costume, tem uma visão, e é sim plenamente possível atualizar a contextualização da palavra de Deus sem perder as suas lições, sem perder os seus princípios e sem perder os seus parâmetros. Inclusive, no dia 8 de março, eu coloquei no meu Instagram um texto mostrando alguns argumentos, não são todos, são longe de ser todos, né? Muito longe. Mas coloquei ali alguns argumentos para mostrar como a Bíblia e a figura de Jesus são as duas coisas que mais valorizam a mulher em toda a história. Então, quem quiser, esse post está lá no meu Instagram, @tbatista8, é só procurar lá, o post está no dia 8 de março, onde eu mostro como Jesus e como a palavra de Deus valoriza as mulheres. Então, note que os princípios que vão ser passados aqui são princípios que a mãe desse rei Lemuel lhe ensinou. Olha o que diz. Versículo 2. Meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não desperdice a sua força com mulheres, nem sua vida com aquelas que destroem reis. Note que é uma mãe ensinando a um filho que vai se tornar rei, ele já vinha de uma linhagem, um dia ele se tornaria rei. E quando ela fala assim, não desperdice sua força com mulheres, significa não desperdice a sua força com promiscuidade, com a sexualidade descontrolada. Nós falamos aqui tantas vezes no livro de Provérbios como ele nos ensina a moderação. E talvez algumas pessoas pensem assim, Tiago, sexo é do diabo? Não. Mas até uma coisa que é boa, quando você usufrui de modo
desgovernado, de modo descontrolado, isso acaba sendo maldição na sua vida. Então, a mãe já começa ensinando a esse rei para ter controle na sua relação com mulheres, para não se deixar não se deixar se perder em promiscuidade por conta disso. Versículo 3. Não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Gente, muitas pessoas pegam esses dois versículos para dizer que a Bíblia proíbe a ingestão de bebida alcoólica. De modo nenhum, a Bíblia não proíbe isso. O que a Bíblia fala é contra a embriaguez habitual. Né? A embriaguez habitual ela é um problema, e não é um problema apenas registrado na Bíblia. Até na lei brasileira atualmente, você tem questões do direito civil. Eu lembro disso claramente, quando comecei a estudar um dos primeiros ensinamentos de direito civil foi a questões que envolviam o direito das pessoas, né, da personalidade. E ali tinha a questão do ébrio habitual. Ele não é visto pela jurisdição brasileira como uma pessoa comum. Então, por exemplo, se existe um ébrio habitual que assinou um documento, aquela assinatura não vai ter o mesmo poder de uma pessoa que está em sã consciência, entende? Porque pode ser, e é muito provável, que a habitualidade daquele costume de estar o tempo todo bebendo, de estar o tempo todo alcoolizado, de ter a sua mente transformada pela ingestão de bebida alcoólica, possa tirar a sanidade e o poder de decisão dessa pessoa. Então a Bíblia ela não proíbe a ingestão de bebida alcoólica, mas ela fala contra o ébrio habitual, contra a embriaguez habitual. Inclusive, lá no Novo Testamento, nós vamos na continuidade do texto, já tem uma lição sobre isso, mas lá no Novo Testamento, muito tempo depois, o próprio Paulo, por exemplo, ele sugere a Tito ou Timóteo, gente, agora quem vai me lembrar no chat aí, me falha a memória agora, os dois nomes, a Tito ou a Timóteo, para ingerir um pouco de vinho, um cálice de vinho por dia, porque ele faria bem para a saúde. Deixa eu só pesquisar no Google aqui rapidinho, só para não dar o nome errado, né? Agora realmente me fugiu a memória. Cadê, rapaz? É isso aí mesmo, gente. Quem sabe faz ao vivo. Timóteo, gente. Lá em Timóteo, tá? Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Paulo sugere a ingestão de um cálice de vinho por dia com finalidades medicinais. Então, claro, eu sei que tem algumas denominações cristãs que proíbem completamente a ingestão de vinho. E eles fazem essa proibição com base numa determinada fundamentação teológica. Então, não quero ser raso aqui, eu poderia aprofundar aqui, mas a ideia do devocional não é focar nesse tema. Então, para essas pessoas que entendem que é errado, cada um tem a sua convicção de fé, e mergulhando na Bíblia, se você identificou essa convicção, glória a Deus por você. Mas, particularmente, eu considero, conforme o esclarecimento do texto bíblico, que a Bíblia ela não proíbe ingestão de bebida alcoólica, mas sim a embriaguez habitual. O próprio Jesus também tomou vinho. Algumas pessoas dizem, não, já foi suco de uva, foi vinho mesmo. Gente, Jesus transformou água em vinho, tá? E aí você vê que o conselho da mãe do rei Lemuel, versículo 5, olha o que fala, se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Então, qual é o perigo da embriaguez? É justamente porque ela tira a sua sanidade. Na embriaguez, você pode cometer diversas coisas da qual se arrependerá profundamente. Da qual se arrependerá profundamente. Então, você pode ferir outras pessoas, você pode machucar profundamente sua família. Então, aí os exemplos não faltam, né, ao nosso redor de como a embriaguez pode trazer até uma morte física. A questão das mortes no trânsito, por exemplo, muitas delas envolvem alguém que ingere determinada quantidade de bebida alcoólica e depois, sem poder, vai dirigir e acaba até tirando a vida ou machucando a vida de um inocente que não teve nada a ver com aquela decisão dele de beber. Então, a grande questão da embriaguez é justamente porque ela te deixa num estado tão alterado de percepção da realidade,
que ela faz com que você cometa besteiras muito grandes. Só para você ter um exemplo, gente, por exemplo, uma coisa bem simples do dia a dia, a cafeína, ela atua diretamente no nosso sistema nervoso central. Então, talvez alguém diga assim, Tiago, a cafeína, ela também altera o nosso estado mental. Sim, mas você não vê ninguém cometendo as maiores loucuras porque ingeriu uma xícara de café ou porque ingeriu 3 ou 4. Pode fazer mal fisiologicamente ali, mas não te deixa fora de si, entende? A não ser que você tenha uma condição bem específica. Aí já é o seu problema específico com o café. Já o álcool, ele tem esse poder. Você começa a ingerir uma grande quantidade de álcool, você sendo uma boa pessoa ou não, sendo prudente ou não, sendo inteligente ou não, sendo sábio ou não, você vai estar fora de controle. E aí certamente vai cometer algo do qual se arrependerá profundamente, pode te machucar e pode machucar outras pessoas. E olha o que o versículo 6 e o 7 falam, gente. O álcool é para os que estão morrendo e o vinho é para os que estão amargurados. Eu recomendo, inclusive, para que todos vocês assistam a pregação do último domingo da Lírio Armação, nosso pastor Diogo, domingo pela manhã. Ele falou um pouco sobre questões muito profundas do Espírito Santo da nossa mente e ele citou em um dos momentos da pregação sobre como nos tempos antigos o vinho era tido como uma espécie de antidepressivo. Até hoje, né, até uma música aqui na Bahia, alguns anos atrás, fez sucesso, que falava assim, eu vou beber para esquecer os meus problemas, não é verdade? Mas só que é claro que na nossa cultura isso acabou não sendo utilizado como um antidepressivo em si. As pessoas começaram a ir exatamente para onde a Bíblia condena, que é a embriaguez, né? Que é beber até cair, até ficar caído lá no bar e não consegue se libertar da bebida, e chega em casa, agride a esposa, agride filhos, faz besteira, entende? E aí realmente é um ponto que já tá numa linha onde a Bíblia já proíbe e já mostra que trará danos, porque a embriaguez tira justamente essa sanidade. Versículo 8 e 9, olha o que diz. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta a justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que recebam justiça. Gente, o que é que esses conselhos da mãe de Lemuel, do rei Lemuel, falam aqui nesses 9 primeiros versículos? Basicamente é o seguinte: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então note que ela está ensinando o seu filho a não se perder em duas coisas que eram muito fáceis de se perder: na bebida e na promiscuidade. E um rei, naquela época, tinha isso com muita facilidade. A bebida, gente, não era uma coisa assim, como que eu digo, abrangente como é nos dias de hoje, sabe? Onde em qualquer bar de esquina você encontra uma bebida alcoólica para poder, um destilado para poder ingerir. Não. Bebida e comida naquela época eram coisas raras. Né? As pessoas se davam a bebida muito em festas anuais, porque para você fazer o vinho, você tinha que ter uma vinícola, você tinha que ter uma plantação. E as plantações não eram abundantes assim. Então tudo era muito voltado para comercialização. Então não era uma coisa constante. Então o rei ele tinha esse acesso mais do que a população comum. E também a questão de mulheres, pelo fato do rei muitas vezes até poder escolher qualquer mulher com que ele quisesse se relacionar, além da posição proeminente que ele tinha, que já fazia dele alguém de maior notoriedade, né? Então a mãe identifica essas duas questões e começa a doutrinar o filho para ele resistir a essas tentações, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E note que não é apenas uma questão de não fazer. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não. Ela enfatiza missões que o cargo de rei lhe dá. Missões de fazer justiça ao pobre, missões de olhar para o clamor do oprimido. E todos os que crescem, todos os que ascendem na vida, eles têm uma missão dada por Deus com maior amplitude do que aqueles que não cresceram. Por quê? Porque quem cresce mais na vida tem mais ferramentas. Se você tem mais ferramentas, você tem mais alcance. Então, talvez uma pessoa separe, digamos assim, R$ 100 por mês. Fala assim, Thiago, todo mês eu separo R$ 100 para poder ofertar ali no mercado solidário da igreja. E aqueles R$ 100 pode ser uma porção relevante dos ganhos mensais daquela pessoa. E ela está ali fazendo o que ela pode. Ó, R$ 100. Se aparece uma pessoa e pede comida, ela oferece comida. Ela dá R$ 1 ou R$ 2 para um morador de rua que para e pede a ela, porque ali é a condição dela.
Já um bilionário, ele tem uma quantidade de ferramentas de alcance muito maior. Quem está entendendo? Então, com grandes poderes, virão grandes responsabilidades. Aqui agora, vi a lição para a gente passar essa parte do texto. É que muitas vezes Deus, o próprio Deus, impede o nosso crescimento porque nós não temos ainda estrutura para crescermos no tamanho que nós queremos. Entende? Muitas vezes, aquele crescimento que nós desejamos, nós ainda não temos a estrutura necessária, estrutura emocional, estrutura mental, estrutura espiritual para lidar com o tamanho daquele desafio. Uma coisa que eu sempre observei há muito tempo, todos os grandes, os grandes, não, todos os ricos, né, que vão dar entrevista em podcast, que vão dar mentoria, que escrevem, todos eles falam isso. Olha, o tamanho do teu problema, muitas vezes, é o tamanho do teu dinheiro. Então, quanto mais dinheiro você ganha, maior o nível de problema que você enfrenta. E eu fico pensando nisso. Isso sempre ficou no meu coração desde pequeno. Eu fico pensando nisso. Muitas vezes a gente quer ter uma quantidade de ferramentas, o dinheiro é uma delas, mas tem muitas outras ferramentas. Né? A gente quer ter, muitas vezes, que acha que aquilo vai resolver todos os problemas da nossa vida. Mas eles resolvem alguns problemas e criam outros. Entende? Então tem gente, por exemplo, que começa a ganhar dinheiro e não quer pagar uma quantidade grande de impostos. Gente, se está entrando dinheiro na tua vida, a quantidade de impostos vai crescer, filho. Não tem jeito. Então, é algo para nós pensarmos sobre como o crescimento que nós desejamos, ele vai gerar uma responsabilidade espiritual, emocional, social, por que não, né? Social também. E nós precisamos nos estruturar para que quando Deus nos abençoe, essa bênção não se torne um peso para nós, pelo contrário, se torne uma alavanca para nós crescermos mais ainda. E aí, gente, a segunda parte do texto, a parte do versículo 10 até o versículo 31, vai falar da mulher virtuosa. Acho interessante a pergunta que o versículo 10 traz, né? Mulher virtuosa, quem a encontrará? Ela é mais preciosa do que muitos rubis. Em algumas versões vai dizer assim, o seu valor excede ao de muitos rubis. E essa palavra ela é voltada para a mulher em específico, porque aqui se trata de uma mãe falando com o seu filho, homem. Mas com certeza a questão de encontrar uma pessoa que vai dividir a vida contigo é uma das decisões mais importantes que qualquer pessoa pode tomar. Uma das decisões mais importantes. Hoje a gente vive uma cultura tão individualista e tão consumista que as pessoas entram num relacionamento apenas pensando no que vão ganhar com aquele relacionamento. E quase todas elas pensam no que vão ganhar sexualmente. Hoje em dia a coisa está tão descontrolada que está assim. Né? Então você observa os atributos físicos, vê se tem uma atração física e escolhe através daquilo. Tiago, você acha que é errado isso? Não. A atração física para níveis de relacionamento amoroso, ela precisa estar lá. Você tem que ter realmente uma... Não pode ser só amizade, entende? Tem que ter uma atração física, até porque você vai dividir a vida com essa pessoa. Só que isso não é a única coisa. Quando você olha para as músicas que estão bombando na nossa sociedade, gente, o que é que elas pregam? Entende? É sempre uma hiperfocalização em performance sexual e nada falando sobre amor, falando sobre compromisso, falando sobre fidelidade, falando sobre visão de mundo. E todas essas coisas, elas vêm no pacote. As pessoas não pensam nisso. Então a maioria dos problemas começam a explodir depois do casamento, porque as pessoas começam a lidar com realidades que elas não pensaram antes. Então note como é interessante isso aqui, ó. Mulher virtuosa, quem encontrará? O seu valor é mais precioso que o de muitos rubis. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Gente, o que a Bíblia fala bem da mulher, assim com o máximo respeito, eu não quero levantar polêmica aqui, mas existem alguns movimentos sociais que têm pautas legítimas, ou seja, o alvo que o movimento, que o grupo quer alcançar é legítimo, mas o meio para alcançar isso muitas vezes acaba se chocando com a palavra de Deus. Ou seja, muitas pessoas passaram a ter uma visão deturpada da Bíblia como se a Bíblia fosse misógina, como se a Bíblia desprezasse, depreciasse o papel da mulher. De modo nenhum. A Bíblia trata o homem e a mulher com a mesma dignidade. E inclusive eu falei do post no Instagram. Se você for ver lá, eu trago mais argumentos
Talvez você mergulhe lá com mais tempo, não é o nosso momento aqui. Mas esse versículo de Provérbios 31, ele enfatiza tantas virtudes na mulher que a Bíblia celebra e que, por desconhecimento, a sociedade diz que a Bíblia condena. Ou desconhecimento, ou má intenção mesmo, tem o desejo de realmente depreciar o texto bíblico, né, de desacreditar o texto bíblico, porque existem questões espirituais por trás disso. Gente, o mundo não se define em um grupo social, em um movimento social, em uma eleição. O mundo é céus, terra, reino de Deus. Jesus voltará, ele vai reinar. Tem coisas espirituais que vão além disso, entende? A nossa vida ela não se resume aqui. Então você precisa sempre discernir espiritualmente as coisas que ocorrem em qualquer tempo, em qualquer sociedade. Olha, continua a Bíblia falando. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Ela adquire lã e linho com alegria, trabalha os fios com as mãos. Olha só, é uma mulher. Versículo 14: como um navio mercante traz alimentos de longe. Versículo 13, 14 fala desse lado empresarial da mulher, esse lado onde a mulher consegue multiplicar riquezas com a sabedoria especial. Verso 15: levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para as suas servas. Vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Então, nós que é uma mulher que se dedica a prosperar a sua família. O seu marido e os seus filhos são profundamente abençoados pela presença dela, pela diligência dela em casa. Gente, eu reconheço que muitos homens falham em não, qual a palavra que eu posso usar, em não demonstrar valorização pelo papel que a mulher faz em casa especificamente. Não estou falando da mulher que só fica em casa, não, tá? Qualquer mulher. Qualquer mulher. Eu penso que os homens muitas vezes falham. É uma coisa meio que automático do homem. Vá perdoando, né? Embora nós precisamos melhorar sempre nisso aí. Mas o homem ele tem um pouco de dificuldade de expressar a valorização pelo que a mulher faz no dia a dia. E muitas vezes o cara, às vezes ele é casado com a mulher, ou se ele não é casado, ele vive ali com a mãe, com a irmã, sei lá, alguma pessoa, e ele tá tão acostumado com aquilo que ele não nota o benefício que a mulher traz à vida dele. Aí de repente a esposa viaja uma semana, a mãe viaja uma semana, quando volta a casa tá toda bagunçada, tá suja, o cara não sabe fazer comida, tá tudo fora do lugar. Porque aí é que ele sente, né, a profunda diferença de ter uma pessoa que está ali somando com ele. Entende? Eu tô falando, claro, de alguns atributos dentro da casa, mas, é claro, a mulher hoje em dia, ela trabalha, ela empreende, ela avança nos negócios, ela faz prosperar. O próprio texto bíblico, gente, isso aqui foi escrito há milhares de anos atrás. Milhares de anos atrás. Você acha que quem trouxe essa visão aí foi figura A, B ou C do século XVIII, século XIX? Isso aqui é milhares de anos atrás. Uma mulher que é empreendedora, que é visionária, que multiplica riquezas, que vence. E a família louva ela, celebra ela. Né? Grande coisa é você ter filhos, você ter um marido, parentes, pessoas, amigos que celebram aquilo que você faz. E a mulher virtuosa, ela atrai essa celebração porque Deus frutifica através da vida dela. Se você é mulher, está me vendo aqui agora, está me assistindo, está dizendo assim, Tiago, eu não recebi essa valorização. Talvez você não tenha recebido essa valorização e que deveria, né? Se não recebeu ou do seu pai, ou do seu marido, ou do seu filho, mas saiba que Deus, ele vê profundamente tudo aquilo que você faz. Isso conta para você. As pessoas falham, mas Deus não falha, entende? Então, assim como lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, quando você trabalhar, não trabalhe pensando no seu chefe, não. Trabalhe como se estivesse fazendo para Deus. Então, da mesma forma, você, mulher, quando fizer qualquer coisa que envolva uma certa trava emocional com a figura masculina, lembre disso. Faça como se fosse para Deus, porque antes de honrar teu irmão, teu pai, teu marido, teu filho, qualquer figura masculina, você está honrando o nome de Deus com a sua atitude, com o seu caráter, com a sua personalidade. Vamos continuar? Olha o que diz, versículo 18. Certifica-se de que os negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear.
e seus dedos manejam a roca. Aqui são ferramentas. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Olha, isso aqui é muito forte, viu? Muito forte. Acho que o marido é respeitado por causa da reputação da mulher. Tem alguns assuntos que assim estão em rodas masculinas que nunca vai chegar no ouvido feminino. Assim como tem assuntos de rodas femininas que nunca vai chegar no ouvido masculino. Né? E uma das coisas que todo homem valoriza, que grupos de homens valorizam, assim como mulher valoriza também, porque o tema aqui é mulher, enfatizar, é o nível de respeito que uma mulher traz. Então, quando o cara ele tá se relacionando com uma mulher que é respeitável, que é respeitosa, que tem uma boa reputação, aquilo traz uma credibilidade automaticamente pro cara. Até porque ele está sendo uma só carne com ela, entende? Então isso aqui é uma lição espiritual muito profunda, porque nós precisamos sempre entender, gente, que o que nós fazemos não para em nós, não acaba em nós, entende? Tem influência. Então, se você é uma pessoa, Thiago, eu estou devendo a todo mundo, eu não estou nem aí, não estou nem aí para pagar, porque quem quiser que dê um jeito, daqui um dia eu vou morrer mesmo e vai ficar as contas todas aí para pagar. Aí daqui a pouco tua família toda está sofrendo ameaça de agiota porque você deixou de pagar uma dívida. Aí daqui a pouco tá a família com problema emocional, com crise, briga, confusão por conta de uma atitude sua fora de casa. Isso aqui para homem e para mulher. Entende? A nossa atitude, ela nunca acaba em nós. Então você que está lendo esse texto aqui, esse texto está sendo direcionado literariamente para uma mulher, mas pode ser aplicável para qualquer pessoa. Então muitas vezes um bem que você faz, o certo, o correto que você faz, você acha que ninguém está vendo, mas lá na frente você e outras pessoas vão colher por causa disso, colher coisas boas por causa disso. Versículo 24: faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes, veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Eu gosto dessa versão aqui da NVT, né? Ela veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Gente, olha como a descrição bíblica da mulher é profundamente honrosa e profundamente rara nos dias de hoje. Quando eu falo profundamente rara, não é que existam poucas mulheres assim, não, tá? Pelo contrário. Eu estou falando do discurso ser raro. Você vai pegar a cultura. Para você saber, Tiago, como é que é o seu discurso proeminente no lugar? Olhe para a cultura popular daquele lugar. Gente, olha para as músicas que fazem sucesso hoje no Brasil, nas redes sociais. Olhe para as condutas que são celebradas entre os influenciadores digitais, que tem muita influência na nossa sociedade hoje. Olhe para o tipo de atitude que é como se a sociedade estivesse empurrando a mulher para fazer. É completamente diferente do que está escrito na palavra de Deus. Entende? Então, por que é que você precisa ler a palavra de Deus e ter fé nela? Porque se você não abraçar isso, se você não se alimentar com essa palavra, mesmo a pressão é tão grande que daqui a pouco você cede. Entende? Aí aquelas pessoas que estão aplaudindo você enquanto você vai se degenerando, quando você está lá atolado no lamaçal do pecado, quando você está na pior, são as primeiras a fugirem. Quando você tem sua crise de ansiedade, seu ataque de pânico, sua vontade de dar um fim na vida, essas pessoas, ó, entende? E quem é que está lá do seu lado? Deus. Então, a palavra de Deus, você precisa acreditar que Deus quer. Se você não acreditar, eu lembro que eu falei isso aqui recentemente um bate-papo que eu tive lá na Igreja Batista Vida Plena, em Simões Filho. Se tiver alguém de Simões Filho agora aí, faz um sinal. E aí eu comecei o bate-papo e terminei com isso. Olha, se você não acreditar que Deus quer muito o seu bem, você vai ter dificuldade de obedecer a Deus. Se você não acreditar que Deus quer muito o seu bem, você vai ter dificuldade. Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus vai te direcionar a fazer, você vai pensar, poxa, eu não queria muito bem fazer isso.
Então, nessa hora, você precisa confiar muito que Deus quer o seu bem. Então, sua confiança em Deus é maior do que a sua dúvida sobre o que Deus te pediu para fazer. Entende? Então, você precisa desenvolver esse relacionamento com Deus a ponto de confiar profundamente que Deus quer o seu bem. Essa confiança, ela vai ser uma segurança quando você encontrar um contraste entre o que a Bíblia fala e a pressão da sociedade, que eu reconheço que é grande e que muitas pessoas infelizmente cedem. Mas vamos seguir aqui. Versículo 26. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Já estamos encerrando, gente. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Deixa eu falar uma coisa aqui. Os elogios do marido, eles não são só com você, homem, atenção, homem. Os elogios aqui não são apenas consequência das atitudes da mulher, mas muitas vezes a palavra do homem constrói a mulher, né? E muitas mulheres sofrem com isso. Tiago, eu tô ralando aqui, cara, eu tô me esforçando muito, mas não recebo a valorização, não me sinto amado. Então você que é homem, está assistindo, sabe que a tua palavra ela tem um poder de construir uma mulher, assim como tem um poder de destruir. Então note que, Tiago, minha mulher é a pior do mundo. Cara, você tem um poder de transformá-la. Entende? Se você está aí casado, abraça essa palavra e saiba que isso aqui não é apenas consequência da atitude da mulher, mas é também uma razão dessa atitude. Né? O homem ele vai construindo ali através de palavras, através desse feedback. Isso aqui é geral, gente. Um feedback ele tem um poder não apenas de trazer uma percepção do que aconteceu, mas o poder de animar para o futuro, né? De motivar, de trazer um novo fôlego para a pessoa. Muitas vezes o que nós queremos, não, o que nós precisamos muitas vezes, falamos aqui semanas atrás, é de um elogio. Lembra do poder do elogio? O elogio ele fala do passado, mas ele motiva para o futuro. Então note que o marido e os filhos têm um papel fundamental nisso aqui. Da mesma forma, você, mulher, tem um papel fundamental para a autoestima do seu marido, dos seus filhos, das pessoas que te cercam. Versículo 30 e 31. Os enganos são enganosos. Perdão, os enganos são enganosos é difícil, né? Vamos voltar aqui. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Eu reconheço que existe muito valor na estética, nós temos que ter uma visão espiritual para a estética, mas a nossa sociedade ela é hipersexualizada. Certa vez eu vi uma série de entrevistas, foi uma matéria que fizeram com atrizes pornográficas que alcançaram uma certa idade, entende? Que não é uma idade não é nem velha para uma mulher comum, mas que para a indústria pornográfica elas se tornaram rejeitadas, porque começaram, né, você vai contratando cada vez mais atrizes novas, e essas atrizes mais velhas elas começaram a perder mercado, perder dinheiro e emergiram numa profunda depressão. Aí pegaram assim algumas, né, desse ramo e elas falando sobre esse sentimento de rejeição. Depois, curioso, depois saiu uma matéria na própria, eu não sei se foi na Globo ou se foi sobre atrizes da Globo. Nesse caso não era do mercado pornográfico, mas atrizes mesmo que ficavam mais velhas e aí perdiam papel, perdiam dinheiro, porque no ramo artístico a questão hipersexualizada era tão forte, né, que talvez a pessoa ali depois de uma certa idade já não tinha tanto um apelo sexual e aí perdia o valor naquela indústria. Mas note que a Bíblia, gente, o sistema mundano ele é feito para te usar e para te descartar. Guarde isso. Guarde isso aqui, tá? O sistema mundano ele é feito para te usar e para te descartar. Já a visão do reino de Deus, ele é feito para te desenvolver e para te celebrar. Cara, incrível isso aqui. O mundo, ele tem um sistema moldado para te usar, te mastigar, te apertar, te triturar e depois te descartar. A visão do reino de Deus, ela te desenvolve e ela te celebra. Olha o que a Bíblia fala. Os encantos são enganosos, a beleza não dura para sempre. É claro, gente, ninguém, nem homem, nem mulher, ninguém
vai ter a vitalidade de 17 anos com 70. Não tem como. É o ciclo da vida. As coisas passam, entende? Mas olha o que diz. A mulher que teme ao Senhor será elogiada. Recompense-na por tudo que ela faz, que as suas obras a elogiem publicamente. Os seus frutos permanecem para sempre. Eu faço um alerta sobre essa hipersexualização da sociedade que faz muitas vezes a gente desprezar outros pontos que são muito mais importantes para o resto da vida, para toda a vida. Nós não podemos, nós precisamos desviciar, desintoxicar os nossos olhos. Né? Eu li uma frase do Mário Quintana, rapaz, semana passada, que fala assim: os nossos olhos também precisam de bom alimento. Qual alimento que você tem dado para os seus olhos? Entende? Às vezes é esse alimento que você dá para os seus olhos que vai moldar o seu desejo do que você quer ser, de onde você vai investir. Então, nada contra a beleza estética, pelo contrário, tem um profundo valor espiritual nisso. Mas a vida não é só isso. Então, a tua personalidade, o teu caráter, os teus frutos, as tuas realizações, isso tudo faz parte da tua história e conta demais. E aí o versículo 31, recompensem-na por tudo que ela faz. Ou seja, a mulher virtuosa. Gente, vou fechar com isso aqui. Mulher virtuosa, atenção. No mundo espiritual existe uma lei. Existe uma lei, está na Bíblia, uma lei do mundo espiritual, onde você é recompensada por ser uma mulher virtuosa. Só a mulher, Thiago? O homem também, qualquer um. Você pode ler a lei da semeadura. Se você fizer uma boa semeadura, você vai ter uma boa colheita. Né? Ou seja, as nossas virtudes, elas vão frutificar. Aqui eu encerro a série Provérbios dizendo o seguinte: Deus, Ele tem o melhor para nós. E Ele quer o melhor para nós. Mas acessar o melhor de Deus depende muito de nós. Depende do quanto nós vamos abraçar a palavra de Deus ou não. Entende? Tiago, Deus tem o melhor para mim? Tem o melhor para você. Deus quer o melhor para você? Deus quer o melhor para você. Mas para você entrar nesse nível de melhor de Deus, de ter o melhor de Deus, de acessar o melhor de Deus, depende muito do quanto você abraça a sabedoria divina. E é isso que nós meditamos aqui no livro de Provérbios durante 31 devocionais. Então eu quero orar com você nesse momento, já antecipando, gente, que amanhã o devocional continua normalmente, outras palavras, outros temas, mas eu desejo que esses últimos 31 encontros que nós tivemos aqui, 32 que teve um da Páscoa no meio, né? Esses encontros possam ter falado profundamente ao seu coração. Amém? Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra, pela tua sabedoria. Eu te agradeço que o Senhor nos ama tanto, 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 que nos deu o privilégio de ter acesso à sua palavra, para conhecer a sua vontade e desfrutar da sua bondade. Senhor, nós te louvamos, te honramos e te agradecemos por essa série e já somos gratos por mais que virá logo em diante. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa o seu like no vídeo e hoje eu vou te fazer um pedido especial. Comenta aqui, não apenas do capítulo, mas como essa série Provérbios te abençoou. Faz um comentário especial hoje, pode ser um pouco mais longo que o normal, mas eu vou ler todos e comenta aqui embaixo nesse vídeo como essa série foi bênção na sua vida. Amém? Amanhã tamo junto novamente, segunda, sexta, 7h30 da manhã. A gente se vê por aí. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.